E hoje vou falar de um assunto que você vai concordar comigo se refletir tudinho aqui comigo. Bom, quantos veganos falam de vaca, bezerro, porco, galinha, que mais? Boi? Já vem vegano falar de novo, ô chatice. Quando se fala do gato, do cachorro, nossa, tadinho. Eu acho isso errado? Não, claro que não, eu gosto de todos os animais. Aliás, todos os animais sencientes sentem dor e merecem nosso respeito. Sentimos dor também. Então, respeitar o outro é compaixão. Respeitar o outro que sente dor é compaixão. E quando eu digo isso, eu vejo uma galera muito preconceituosa, com comentários preconceituosos. Graças a Deus, a galera que me acompanha são gente boa, mas às vezes acontece pessoalmente. A galera fala que vegano é chato porque vegano fala isso, vegano fala aquilo, mas é o vegano que fala ou é você que não está aceitando a opinião do vegano? Porque assim, se você fala do cachorro que tá doente, eu aceito. Se você fala disso ou daquilo, eu aceito. Então, falar de algo que é real, a realidade da indústria do leite, por exemplo, os bezerros machos que ou são mortos ou viram baby beef, na maioria das vezes, né? E tem o caso também dos pintinhos vivos que são triturados, das galinhas que vivem em espaços menor que uma folha de papel ou do tamanho de uma folha de papel. E quando a gente vem falar sobre essas coisas, aí a galera não quer ouvir. Mas é a mesma coisa de eu falar de um cachorro amarrado? Qual que é a diferença? Então, será que não é preconceito? Ou será que você não quer ouvir aquilo que você não quer saber porque você acha que você é incapaz de mudar? Mas eu digo, você é capaz de mudar. Mas eu não quero por causa do sabor. Eu digo e afirmo que a alimentação vegana é sim incrível e dá sim para ter muito sabor. Aliás, descobri tanto sabor na alimentação vegana, e eu que comia tanta carne, sim, eu comia. E cara, já tá há 8 anos aí, super saudável, sou saudável, muito saudável, e dá sim para mudar. E aí a galera fala assim: mas vegano é chato. A gente não tá impondo nada. A gente tá falando sobre uma realidade. E quando você chama a gente de chato, você tá sendo preconceituoso. Assim como existe preconceito com várias outras coisas. Com as pessoas da comunidade LGBTQIA+, que agora eu acho que aumentou também as letras. Assim como existe preconceito com pessoas que são diferentes daquilo que você é, né? O racismo, às vezes o preconceito com uma classe social que não é a mesma que a sua, às vezes tem tanto preconceito, né? Gente, aí você vai falar assim: mas não é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Né? Que o especismo, ele é quando você se acha melhor que a outra espécie. Também, e aí isso é o que acontece em relação aos animais, os seres humanos se acham maiores, né? Que os animais se acham melhores, não é? E quando a gente fala uma coisa e você não quer ouvir, você tá sendo preconceituoso, você não tá sendo respeitoso, você tá sendo às vezes tolerante, né? Às vezes você tolera. Eu acho que a galera esqueceu o significado da palavra respeito. Respeito é quando eu não concordo com você. Eu não concordo, mas eu vou te escutar. E a gente vai entrar num diálogo, se você quiser. Senão a gente fala, tá bom, acabou aqui a conversa, sem gritos. Tá? Então, assim, quando você... E também assim, mas o vegano, ele repete. Os veganos são veganos. Você tem suas crenças, você tem suas ideias, e você vai alguma hora ou outra, por mais que você evite, porque você não quer causar algum tipo de desconforto, né?
você vai falar aquilo que você é. E você não respeitar isso, chamar essas pessoas de chata, você tá sendo preconceituoso, tá? Então, mas eu tenho que concordar? Não, você não tem que concordar. Mas se a pessoa dirigiu-se a você, você pode conversar com essa pessoa e ouvi-la. Se você não quer ouvir, você não é obrigado também. Mas você vai dizer com educação. Então tá bom, desvia a conversa, seja educado, mas tolerância, né? Que é bem ruim também, né? Porque acho que a gente devia praticar o respeito. Quando a gente fala assim, a fulana tá com a fulana, né? Um relacionamento entre duas mulheres, por exemplo. Eu respeito, mas eu não entendo. Aí você pega e fica, tipo, olhando torto, você fala coisas que não são legais. Então, assim, você não respeita. Se você respeita, você não fica falando coisas sobre essa relação. Se você respeita o veganismo, você não fica falando coisas ruins sobre o veganismo. Você vai tentar entender. Mas nossa, dá muito trabalho, mas a gente vive em sociedade, a gente tem que saber e entender as outras pessoas, né? Então, é a mesma coisa, se falar assim, antigamente era normal bater em criança, antigamente as crianças não tinham a visibilidade que tem hoje, né? Antigamente era normal. Só que, ainda assim, tem gente que acha que bater em criança é saudável e educa, né? Então, se eu dizer assim, mas bater em criança é errado. Então, eu estou sendo chata porque eu vou contra a opinião de algumas pessoas? Não. Isso é como eu sou, é o que eu acredito, né? Claro que tem formas de falar sobre as coisas, por exemplo, eu acho que eu não vi nenhum vegano chato, mas vamos supor que eu chegue em você e falo assim, você é nojento, você não pensa no veganismo, você não pensa nos animais, você não tem coração. Isso eu estou sendo desrespeitosa. Agora, eu falar numa conversa sobre aquilo que eu acredito, eu só estou sendo eu, não é mesmo? E aí você vai poder falar aquilo que você pensa ou acredita, mas vamos conversar, né? Então, assim, você vai falar, eu vou falar, você vai falar, eu vou falar com respeito, viu que não vai dar em nada, a gente encerra a conversa. Não quer conversar, também não conversa, mas não grita, não faça falta de educação e não saia comentando em posts coisas ruins daquilo que você não entende e você não sabe. Tá? Se você não tem convívio com nenhum vegano e ouviu o X, o Y, o W falando mal de vegano e você acha que é aquilo, você acha que é aquilo. Você não sabe, você não conviveu, você não segue o vegano. Como você vai sair falando mal de um vegano, né? Então, esses dias tem uma moça que comentou no meu post que tava num salão de beleza, e aí a pessoa falou assim, mas comida vegana é tudo ruim. Aí ela falou, não é não, olha aqui a Gisele e tal, o que ela come, como que ela é forte. Então, assim, vai ter casos e casos. Então, assim, mas fulano, ciclano ficou doente. Eu conheço muito vegano saudável. Às vezes fica doente porque já entra no veganismo doente. Às vezes não se estuda sobre e fica comendo industrializado ou come toda hora pão e só isso e esquece do feijão, do arroz, das frutas, legumes, verduras, de uma alimentação variada, né? E então tem isso também. E galera, eu acho que é respeito, sabe? Igual eu tava falando da relação, tipo, de uma relação entre duas mulheres ou entre dois homens. Antigamente, eu imagino que essas pessoas não poderiam falar sobre elas na família. Eu acho que ainda sim é muito difícil, porque vai ter o preconceito, tem falas preconceituosas, tem risadas, tem olhares. E eu acho que os veganos, eles sentem muito isso. Quem é vegano que está me vendo agora, poderia deixar comentário aqui. Às vezes a gente somos calados, né? Então, assim, eu falar, tipo, por exemplo, do rodeio. Sabia que os animais de rodeio apertam-se a barriga, né? Usam sedem, esporas e etc. O boi não tá ali pulando espontaneamente, né? Ele não fica pulando no pasto. E aí, tipo assim, eu vou falar isso com toda a educação e calma do mundo, assim como as pessoas falam, porque o cachorro sofre, etc. As pessoas vão achar um absurdo e vão me chamar de chata.
né? Ah, mas não é, você é chata, você já vem falando, tudo você fala. Só que assim, falar que veganos são chatos por falar do sofrimento real que esses animais sofrem, cara, então eu vou querer continuar sendo chata mesmo, porque eu sempre vou estar falando do sofrimento dos animais, porque eu conto no meu livro, eu presenciei, eu morei muito tempo na zona rural, eu presenciei sim muito sofrimento dos animais, quando uma mãe vaca perde o seu bezerro, quanto que ela berra. E cara, é triste o berro dela. Minha cachorra parece que berrou ali. Eu entendi o que ela fez. É triste o berro de uma vaca quando está longe de seu bezerro. Ou ele morre ou alguém retira esse bezerro da vaca. Então, eu quero deixar hoje para vocês, aprendam a palavra respeito. Se você não concorda, tenta entender o outro, ainda mais em coisas que são tão reais, e que a pessoa está sendo educada, está falando sobre uma forma de vida dela, está querendo mostrar, está querendo contar. Seja educada, educada. Ser educada, educada não é comer da mesma comida só, não é falar na frente que aceita, que tudo bem, e depois quando acontecer alguma coisa, aí você sempre vai falar assim, mas você exagera também. Mas você é exagerado, exagerada, né? Exagero. Eu quero continuar sendo exagerada, se for para defender aqueles que não têm voz, porque para mim exagero é violência que acontece com eles. E sim, eu sou muito vegana e com muito orgulho te convido a ler meu livro e eu estou falando nele com todo o respeito do mundo, contando minha história. Não se alguém eu acho que nunca viu eu falar que seja vegano, seja vegano, seja vegana. Não, eu falo seja vegano, venha com amor, venha pra causa se você se sentir tocado, porque é o melhor, né? Tanto quanto para a saúde, quanto para os animais. Mas eu não fico batendo nessa tecla. Eu tenho um canal para pessoas, né? Para pessoas dormirem, para pessoas com insônia. Então pense bem antes de falar que as pessoas veganas são chatas. Então lembre-se sempre de mim. Um grande beijo, até a próxima.